Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Carol. E eu sou o Diego. E no vídeo de hoje nós vamos falar para vocês, mostrar na verdade quanto que nós já conseguimos arrecadar de dividendos com o fundo HGLG11. A gente adquiriu esse fundo há pouco tempo, tem poucos meses que a gente investe nele. A gente ainda tem poucas cotas, mas por ser um fundo de base 100, então acaba que ele paga bons dividendos. E a área desse fundo também é uma área muito boa para se investir. E o HGLG11 ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de galpões logísticos. Apesar da gente ter começado a investir nele há pouco tempo, é um fundo que a gente pretende levar para nossa carteira sim, durante muito tempo, tá? Então o Diego vai mostrar aqui agora para vocês na tela do computador como que foi, quantos fundos a gente tem, quanto que a gente está recebendo. Então, pessoal, a gente vai usar o site aqui Investidor 10 para dar uma olhada aqui nos indicadores do HGLG11 para conhecer um pouco mais desse fundo, para entender um pouco mais desse fundo. Então, é bem tranquilo, é um site muito bom para esse tipo de coisa, tá? Então, a cotação do HGLG11 hoje, que é dia 8/11, ele está a R$ 154,30. O HGLG11 está com um dividend yield, que é dos últimos 12 meses aqui, de 8,56%. Então, ele pagou 8,56% de dividend yield. O P sobre VP dele, que é o preço sobre o valor patrimonial, é um indicador aqui que a gente usa para poder saber se esse fundo está com preço justo, se ele está um pouco abaixo do preço real dele ou se ele está um pouco acima do preço. Isso aqui, pessoal, por incrível que pareça, tá? É muito, mas muito difícil de acontecer. Esse HGLG11, que desde quando a gente investe nele, a gente nunca pegou uma situação dessa, de estar com P sobre VP abaixo de 1. Só para vocês saberem, tá? Se tiver 1, tá no preço justo, abaixo de 1 ele tá, vamos dizer assim, entre aspas, barato, e acima de 1 ele tá sobrevalorizado, tá um pouco caro. Então, assim, muito difícil acontecer de estar com P sobre VP abaixo de 1, e ele aqui está com 0,98. Isso aqui se deve, devido ao aumento da Selic, porque a Selic, como todo mundo sabe, é a taxa mãe de juros, e se a Selic sobe, os investidores eles tendem a investir em renda fixa, que a renda fixa é um investimento mais seguro, você tem um retorno mais certo, A renda variável não, ela varia, então você tem um retorno meio incerto, então o pessoal fica com o pé meio atrás. Então é normal, não só o HGLG11, mas outros fundos imobiliários também. Então nesse momento eles estão bem desvalorizados, o que é uma coisa boa, porque é um ótimo momento para poder comprar, tá? Então assim, é um ótimo momento de mercado para comprar fundo imobiliário. E esse indicador aqui, pessoal, que é a liquidez diária, o que esse carinha significa? Significa a quantidade, em valor, em reais aqui, que é negociada desse fundo aqui na bolsa diariamente. Então, 8,38 milhões de reais são negociados aqui na bolsa diariamente entre venda e compra desse fundo. Aqui não tem uma regra muito clara de qual o valor é bom, qual o valor é ruim, mas o que a maioria dos investidores costuma fazer? A gente costuma investir em fundos que têm uma liquidez diária de R$ 1 milhão para cima. Então, R$ 1 milhão para baixo a gente não gosta muito de investir, não. No caso, eu e a Carol, e alguns outros também que a gente já viu falar. Então, se tiver R$ 1 milhão para cima aí de liquidez, é considerável. Esse cara aqui tem 8,38 milhões. Não é nem bom, É excelente. Isso aqui é bom, pessoal, para assim, se vocês precisarem. Se a gente compra um fundo imobiliário desse, a gente quer deixar o nosso dinheiro líquido, por exemplo, vender para poder pegar o dinheiro em mãos, para poder fazer alguma outra coisa. Então, como ele tem uma liquidez muito boa, então você consegue muito rápido transformar esse fundo imobiliário seu aqui em dinheiro líquido para você investir em outras coisas novamente, entendeu? Então, excelente aqui esse indicador desse carinha aqui. E esse indicador aqui, a variação nos últimos 12 meses, no último ano, está com 5,82%. Vocês podem ver que ele teve uma subida aqui, positivo, tá? Nesse cara aqui, ele está positivo porque aqui embaixo vocês podem ver que ele deu uma caidinha aqui no preço um pouco, porém aqui ainda marca positivo porque aqui conta os dividendos, tá? Então assim, aqui deixa eu só mostrar para vocês aqui, no último ano. Então aqui no começo do ano aqui, ele estava aqui com 145, E agora, um ano depois, 154 aqui, e 30. 154 e 30. Então, além dele ter subido um pouquinho de preço, ainda tem aqui em cima os dividendos que ele pagou. Então,
uma variação positiva aqui para esse carinha, tá? Então, agora a gente vai sair aqui do site do Investidor 10 e a gente vai aqui para o site do Status Invest. Esse site aqui é muito bom também para vocês acompanharem, para vocês analisarem ativos, ações, fundos imobiliários, tá? E esse cara tem uma funcionalidade muito boa também, que é a sincronização dos seus ativos da B3, que é da Bolsa de Valor Brasileira, com o próprio site. Então você consegue montar uma carteira aqui em apenas poucos cliques aqui de forma gratuita. Você consegue fazer o controle dos seus investimentos aqui, puxar gráficos, ver quanto você recebeu de dividendos, de proventos, né? Consegue ter todas as informações aqui a respeito dos seus investimentos. O Investidor 10 também tem, porém lá essa função de sincronização automática, ela é paga. Então a gente usa os Status Invest aqui, que é muito bom para isso. Então aqui dentro do site, né, já está logado aqui na minha conta, como vocês podem ver aqui, né, Diego. A gente vai aqui nesse cara aqui no canto, ó, nessa abinha. A gente vai aqui em Proventos, que são os nossos dividendos. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o HGLG11, né? Então a gente vai filtrar o HGLG11, que é o que a gente vai falar nesse vídeo. Porém a gente tem outros ativos aqui em carteira. Depois a gente vai fazer vídeos falando desses outros ativos aqui em carteira para vocês terem noção de quanto que a gente recebeu, de quanto valorizou ou se desvalorizou. A gente vai mostrar tudo aqui para vocês, tá, pessoal? Então aqui, ó, no filtro HGLG11, aqui na data base eu coloco data de pagamento, agrupar proventos, coloco listar todos, mês aqui, ó, em vez de eu deixar mês atual, eu coloco tudo, tá? Que é desde quando a gente tem o fundo. E corretor e banco, a gente deixa todos também. Então, pessoal, aqui o filtro pronto, né? Aqui na aba proventos, a gente pode ver aqui todos os nossos proventos aqui. A gente comprou esse fundo imobiliário na época, a primeira compra que a gente fez, a gente pagou R$ 162 nele. Mês de junho de 2024 aqui, tá? Então a gente tem 4 cotas deles. A gente recebeu R$ 4,40. No mês 7 aqui, a gente recebeu os mesmos R$ 4,40 e a gente tinha a mesma quantidade. Como vocês podem ver aqui, pessoal, para não prolongar, a gente continua com as mesmas 4 cotas dele e a gente por mês recebe os mesmos R$ 4,40 aqui, tá? Inclusive aqui a última que a gente recebeu foi no mês 10. Por que a gente não comprou mais? Na época que a gente comprou esse cara aqui, a gente pagou R$ 162, como eu já disse para vocês. E ele estava com P sobre VP acima de 1. Então a gente já comprou ele um pouco sobrevalorizado. Como ele é um fundo imobiliário que ele não é tão barato, ele gira aí em torno aí de R$ 160, a gente estava aproveitando outras oportunidades na época. Então apareciam outros fundos imobiliários que estavam mais descontados, que eram propostas interessantes para a nossa estratégia como investidores. Então a gente aproveitava outras oportunidades, entendeu? Agora a gente tem ideia de comprar cotas do HGLG11. Por quê? Como eu já disse para vocês, ele está desvalorizado. Então está com P sobre VP de 0,98. Então agora é uma ótima oportunidade para estar comprando esse cara, tá? Então a gente vai aproveitar, assim que a gente conseguir um pouco mais de dinheiro, a gente vai aportar nesse cara aqui, porque muito provavelmente, pessoal, o preço desse cara ele vai voltar a subir, e a hora que ele voltar a subir, a gente ganha com os dividendos, a gente ganha com a valorização da cota, e como o HGLG11 é um fundo imobiliário de tijolo, ele é do setor de galpões logísticos, né, do segmento, então, como esse cara tem imóveis físicos, esses imóveis eles tendem a valorizar, né? Eles tendem a aumentar de preço, eles valorizam com o decorrer do tempo. Então a gente ganha com dividendos, ganha com a valorização da cota e ganha com a valorização do preço dos ativos, né? E isso interfere diretamente no valor da cota. Então é uma proposta muito interessante esse cara aqui, o fundo imobiliário de tijolo, e diga-se de passagem, esse cara aqui em si, tá? Que ele é um fundo muito antigo, ele é de uma gestora muito boa, então com valor descontado é uma ótima oportunidade. Então a gente vai estar, não é recomendação de compra, tá? Mas a gente, como investidores, a gente vai estar investindo nesse carinha aqui, tá? Então aqui, pessoal, como vocês veem aqui, ó, já está filtrado, né? No total líquido, no decorrer aqui de 5 meses investindo no HGLG11, a gente recebeu R$ 22. E esses R$ 22 a gente sempre reinveste comprando outros ativos, entendeu? Para quê? Para poder aumentar nosso patrimônio e para acelerar a nossa liberdade financeira. Então a gente nunca tira dinheiro aqui da corretora para poder fazer alguma coisa
pessoal. A gente sempre reinveste para poder estar acelerando esse processo, tá? Então, assim, hoje foi a respeito do HGLG11, mas a gente vai fazer outros vídeos falando de outros ativos que a gente tem, quanto que a gente recebeu de proventos, quanto que a gente tem em número de cotas, quanto que a gente tem em reais, tudo certinho. A gente vai fazer outros vídeos, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nosso vídeo de hoje foi mais focado no nosso fundo HGLG11, mas a gente já tem um vídeo aqui no canal também onde a gente fala sobre a MXRF11, quantas cotas a gente tem, quanto a gente já conseguiu acumular, né, de dividendos. Lembrando que, como o Diego falou, a gente não saca esses dividendos, tá? Todos os dividendos que a gente recebe, a gente junta com outro dinheiro que a gente vai aportar e a gente investe tudo novamente, tá? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da nossa carteira, do que a gente aporta, do que não, do que faz sentido pra gente, do que não faz, então já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like aí também pra incentivar a gente a estar trazendo mais conteúdos pra vocês, tá? Então é isso e até o próximo!